Nosso Lar, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir ao trem o valor da expressão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria, na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural. É justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa, pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço
do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas, muito mais, de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar intenso, imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes equações do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Há e por toda parte os ocultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições em cátedras visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda, com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual, e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, meus amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se no grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que Deus nos abençoe. André Luiz.